Meu nome é Mariana Oliveira Martins de Arruda e, sob a orientação da professora Vânia Soares Barbosa, realizei um estudo chamado Imagens em Atividades de Leitura de Língua Inglesa, Tipos e Relações de Status com o Texto Verbal. Para entender melhor o propósito desta pesquisa, primeiro é importante entender sobre imagens. Elas têm estado presentes na comunicação humana desde a pré-história com as pinturas rupestres. E, através do tempo, podemos perceber que elas também fizeram parte das ilustrações medievais da Bíblia, dos vitrais nas igrejas e continuam presentes nos dias de hoje. Com os avanços das tecnologias digitais, ficou mais fácil ter acesso às imagens e também produzi-las. Atualmente, basta alguns cliques na tela do celular para ter acesso a milhões de imagens em websites como o Google Imagens, por exemplo. E basta apenas um clique na tela do celular para produzir uma nova fotografia. E esse impacto refletiu em diversas áreas, inclusive nos materiais didáticos. Bessemer e Kress perceberam que houve um aumento no número de imagens em livros didáticos nas últimas décadas. Porém, apesar deste crescimento, as imagens ainda são desvalorizadas nesse contexto, no qual elas ainda são vistas apenas como uma decoração para o texto verbal. Tendo isso em mente, estabelecemos alguns objetivos para este estudo. O primeiro deles, identificar o tipo mais frequente de imagem usada nos livros didáticos. Verificar a existência de um padrão nas relações entre texto e imagem presentes nas atividades de leitura e também verificar se o tipo de imagem escolhido pelos produtores facilita a compreensão de textos multimodais. A metodologia da pesquisa se dividiu em 4 fases. A primeira foi a seleção dos livros didáticos, durante a qual selecionamos 15 livros de 5 séries adotadas pelo PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, para o ensino médio das escolas públicas brasileiras. A segunda foi selecionar as atividades de leitura, considerando as 6 primeiras unidades de cada livro. Selecionamos somente aquelas que continham pelo menos uma imagem associada ao texto verbal, totalizando 90 atividades. O terceiro passo foi classificar as imagens em 2 tipos, fotografias ou desenhos, com base nas ideias de Bessemer e Kress. E, por fim, o último passo foi identificar as relações texto e imagem presentes em cada uma destas, com base no sistema proposto por Martinet e Solway. Os resultados obtidos apontaram para a predominância de fotografias entre as imagens presentes, o que nos permite refletir sobre a razão de escolha deste tipo, que em geral são entendidos como um tipo de imagem mais sério e respeitável, de acordo com os autores citados. Analisando as relações texto-imagem, podemos perceber um padrão já descrito por Bessemer e Kress, no qual as imagens são utilizadas apenas como ilustração do texto escrito, estabelecendo uma relação de subordinação ao texto verbal. Como objetivos, havíamos determinado a identificação do tipo de imagem mais utilizado e também a relação texto-imagem mais frequente, além de verificar se estas escolhas facilitam a compreensão de textos multimodais. Podemos concluir que as fotografias apresentam uma maior credibilidade do que os desenhos quando tratamos de livros didáticos, sendo considerados mais adequados para este contexto. Além disso, percebemos a continuação de um padrão no qual as imagens ainda são consideradas ornamentos que ilustram um texto verbal. A partir deste estudo, também surgiram novas questões relacionadas ao uso das imagens nos livros didáticos, como, por exemplo, como os professores utilizam essas imagens nas aulas e se os exercícios das atividades de leitura exploram estas imagens. As referências e obrigada pela atenção.